Rede 316. Uma iniciativa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Acesse agora www.rede316.com.br. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Levando alegria, levando salvação, levando esperança para toda a nação. Agora na Rede 316, Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico. Um programa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e esse é mais um Educação Cristã para o Alto. Estamos juntos aqui para elevarmos o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Gente, que coisa boa! O Natal já passou e a gente está aqui já se preparando para o ano novo. Pois é. E aí começam aquelas perguntas, não é? O ano que vem, né, os projetos, né, para o próximo ano. O ano que vem eu vou fazer academia, o ano que vem eu vou fazer dieta, e a gente vai falar sobre isso, sobre projetos para 2025. Agora, olha só, você pode assistir o nosso programa hoje através aqui do YouTube da Rede 316, não é? Rede 316 TV. Você pode assistir também pelo aplicativo da Rede 316, você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, através do Play Store ou qualquer uma outra loja, assim, né? Baixar o aplicativo gratuitamente, ou você pode assistir também pela internet, pelo computador, por exemplo, pelo site, não é? www.rede316.com.br, lá tem um íconezinho à esquerda, ouça agora, você clica e começa a ouvir, e à direita tem também um ícone de WhatsApp que você pode mandar as suas mensagens, não é? E vai ser muito bom também poder estar aqui juntinho com vocês. Pois é, hoje eu tenho a alegria de estar com uma nova amiga aqui, que eu tenho admirado muito, que é a Adriana Dias. Ela é missionária há mais de 15 anos, missionária da Junta de Missões Nacionais há mais de 15 anos. Ela é administradora e também idealizadora do Prospere Missões. Adriana, boa tarde. Boa tarde a todos da Rede 316, boa tarde a todos os ouvintes. Eu só vou precisar iniciar já fazendo uma correçãozinha. Fui missionária de Missões Nacionais 13 anos e agora missionária do Prospere Missões. Ótimo. Aí você está aí perguntando, desculpa aí, né? Mas você está perguntando, e o que é esse negócio de Prospere Missões? Calma que a gente vai te explicar. Aqui é conversa, assim, porque ela, Adriana, é missionária, eu também sou educadora cristã e missionária, então aqui a gente vai trocar figurinhas missionárias, mas uma coisa que me chama a atenção na Adriana, que eu disse que é uma nova amiga, porque uma coisa que eu admiro muito nela é que ela é missionária de campo, esteve 13 anos no campo de missões nacionais, e ela vai falar sobre isso, sobre essa experiência dela. E lá ela teve um insight, já estou dando spoiler, né? Você sabe que eu não aguento segurar coisa boa, eu tenho que compartilhar. Ela teve um insight divino, e então Deus foi guiando a vida dela para uma caminhada na qual hoje nós temos ela tem um projeto maravilhoso. Então, Adriana, conta para a gente um pouquinho essa questão do seu tempo, né? Você foi missionária de campo, estava lá no campo missionário, e essa trajetória até o Prospere Missões, que é para poder o povo entender o que é isso. Lembrando o seguinte, o tema do programa de hoje é
Promessas para 2025. Uma das promessas é equilíbrio financeiro. Eita! Você fez promessas para você mesmo nessa área? Nessa área de equilíbrio financeiro? É importantíssimo, e a Adriana, que é especialista nessa área, vai nos ensinar a cumprir essas metas de virada de ano, né? É assim que a gente chama? Essas metas para 2025. Aí depois você vem aqui, a gente faz um novo programa com a Adriana e você vai dizer se você conseguiu cumprir essas metas, combinado? Olha aí, a gente está aqui fazendo uma promessa junto, aqui no Educação Cristã para o Alto, e aí a gente vai depois ver se nós cumprimos essa promessa. Eu me comprometo, viu? Você se compromete junto comigo? Fala aí para mim. E aí, Adriana, conta pra gente aí essa sua trajetória de missionária a empreendedora. Conta pra gente aí, como é que foi isso? Mais uma vez, né, é muito bom a gente poder estar junto, é muito bom a gente falar sobre missões, é muito bom a gente falar sobre a obra do Senhor, e eu tenho o privilégio de servir ao Senhor já há mais de 15 anos, né? O Senhor me chamou em 2009, então, em 2024, eu fiz 15 anos de chamado missionário, e durante 13 anos desse tempo, eu estive em missões nacionais. Primeiramente, eu estive no CIEM, fiz a minha formação missionária toda no CIEM. Então, toda a minha experiência de formação... então, a gente vai se achar, né? O pessoal do CIEM, Iber, Zazinho, como fala no Maranhão, vai estar falando aí no chat. Eu também, sou do tempo do Iber, sou do tempo do CIEM. Eu sou do tempo do Iber, viu? Eu sou do tempo do Iber. Eu já sou do tempo do CIEM, eu entrei no CIEM em 2010, fiz a minha formação missionária lá durante 1 ano e meio, né? Fiz a pós-graduação, já era formada. Depois eu fui fazer estágio lá na Cristolândia, São Paulo, era um projeto bem novo, foi, acho que o 2º ano, né, de Cristolândia, o 1º ano. Nós tínhamos uma turma, a 2ª turma do Radical estava estudando lá, e surgiu o desafio, então eu fui para lá, comecei minha história lá. Entrei em missões nacionais como voluntária, passei para estagiária, passei para funcionária da sede, depois virei missionária efetiva, depois virei diretora de escola, depois virei gerente executiva, e assim, eu passei por todos os vínculos possíveis em missões nacionais, e em 2020 nasce o Prospere Missões. Mas é importante eu dizer para vocês que o Prospere, ele não nasceu para ser um projeto. Nós estávamos em período de pandemia e todo mundo ali estava muito envolvido, né, naquele momento, muita gente perdendo renda, muita gente tendo seus comércios fechados, e eu era diretora do Colégio Batista lá no Maranhão, e nós fizemos muitas ações lá para ajudar os pais e também para ajudar a cidade, né? Porque a gente fez doação de alimento, fizemos alguns movimentos. Mas eu desejei fazer algo meu, assim, e eu, Adriana, cidadã, posso fazer para ajudar o outro. Não só a diretora, não só a missionária, mas a Adriana. E nesse período eu já estava estudando finanças, assim, mais a fundo, já estava muito apaixonada pelo tema, e eu decidi fazer um workshop de 3 dias. Então, o Prospere, ele nasceu para durar 3 dias. Mas Deus, ele falou, não vai durar 3 dias. Então, desde então, eu tenho ensinado finanças, fiz a primeira turma voltada para professores, os pais, mas o pessoal da igreja, o pessoal mais próximo. Deu muito certo, eu fui muito surpreendida pelos testemunhos, pelos resultados. E aí, passado um tempo, eu decidi fazer um outro momento, e aí eu abri para os missionários. E aí, quando eu abri para os missionários, aí a tristeza foi maior, né? Porque eu percebi que a gente não tinha sonhos, a gente não tinha metas estabelecidas, não tínhamos objetivos nossos, né? Só tinha as metas do projeto, os objetivos do projeto, mas nós vamos além do projeto, né? O missionário, ele não é só o projeto, ele
Ele trabalha pelo projeto, para que o projeto prospere, o projeto cresça, mas ele também é uma pessoa e ele também precisa se desenvolver. E a partir dali, o Prospere não parou mais e estamos aí há 4 anos falando de finanças, sempre à luz da Bíblia. Que bênção, né? Eu conheço algumas pessoas que dizem para mim, pegam aquele texto bíblico, né, e dizem assim: tendo o que comer e o que vestir, tá bom. Então eu não preciso ter sonhos nem ambições. Eu não vejo Deus se posicionando dessa forma. Quando eu leio a palavra, eu não vejo isso. Eu vejo Deus, um Deus que ele está preocupado, sim, com a nossa prosperidade, mas a nossa prosperidade ela precisa ir além de nós. E na maioria das vezes, quando a pessoa tem essa visão, é porque, na verdade, a avareza ainda está muito dentro dela, né? Ela não entende o tanto que ela ser abençoada vai abençoar outras pessoas também. Então, é muito importante a gente entender que a prosperidade ela não para em nós. O nosso avanço financeiro ele não para em nós, ele precisa avançar a partir de nós. E a gente vai falar sobre generosidade nesse programa, a gente vai falar como nós podemos ser usados, e Deus ele tem prazer em nos usar e tem propósito também nisso. Isso que eu falei para quem não sabe, é um versículo bíblico, só que é um versículo bíblico, eu acredito que usado da maneira errada, né? Com a interpretação errada, né? Com uma interpretação pequena. Eu acho que Deus, que é o dono do ouro e da prata, ele tem uma interpretação maior. O problema que eu vejo é que as pessoas vão do 8 ao 80 quando se fala de dinheiro. Ou são gastadeiras e emocionais no uso do dinheiro, ou são avarentas. É lógico que eu estou generalizando, né? Mas existe o meio termo e é sobre o equilíbrio que a gente vai conversar. Então, por isso, Adriana, eu quero te perguntar por que que nós devemos falar sobre finanças na igreja? E por que falar de finanças à luz da Bíblia, né? Parece até ridículo, mas assim, a gente não fala na igreja sobre finanças e a gente não fala sobre finanças à luz da Bíblia. Parece que é um tabu, né? É assim, deveríamos falar sobre isso, deveríamos ter uma visão mais tranquila. Então, pensando em tudo isso, por que então devemos falar? Eu já estou dizendo que nós devemos falar, eu não estou nem dizendo por que falar, não, nós devemos, por que devemos falar? A igreja, ela é a resposta para todas as demandas do mundo, né? É na igreja que a gente precisa achar essa resposta. E hoje nós temos no Brasil em torno de 80% de endividados. 80% da população ativa no Brasil está endividada. Então, quando um líder, um pastor, ele chega, né, para pregar no final de semana e ele olha ali para o templo, ele olha ali para as pessoas, ele precisa entender que 80% daquelas pessoas ali em idade produtiva estão passando por problemas e algumas situações bem difíceis financeiramente. E onde as pessoas podem achar resposta para essa demanda? Na igreja. A igreja é lugar de ensino. A igreja é lugar de aprendizado, é lugar de transformação, é lugar de libertação. Então, ali é o melhor lugar para as pessoas terem resposta para as suas demandas. Mas, como você mesma disse, parece um tabu falar de dinheiro. E, na verdade, boa parte da liderança não fala de dinheiro porque não sabe lidar com dinheiro. E esse foi um dos pontos, assim, eu identifiquei bem no início do Prospere, o número de líderes, de pastores, de líderes cristãos, de missionários, que sofrem por não saber lidar com dinheiro. E isso tem muito a ver com o nosso ensino, né? No Brasil não é ensinado a lidar com dinheiro. São raras as famílias que têm ali dentro do seu seio familiar o hábito de fazer um orçamento junto, em família. Na maioria das vezes não faz o orçamento. E raramente você vai ver famílias que sentam pais e filhos para fazer o orçamento juntos. Você não vai ver. Então, hoje, se a gente não vê falando sobre finanças na igreja,
a maior parte dos líderes tem mesmo essa dificuldade de falar. As igrejas que falam de finanças, elas têm programas que são externos, né? Elas adotam um programa e aí tem uma liderança específica para esse programa. Não é seio da igreja, não parte da igreja o ensino, vem de um terceiro. E o motivo da gente falar de finanças à luz da Bíblia é porque a Bíblia é o melhor livro para tudo. É o melhor livro para relacionamento, é o melhor livro para criação de filho, e não é diferente quando a gente fala de finanças. A Bíblia, ela traz uma série de princípios e nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos aprofundar na palavra para a gente entender esses princípios, para a gente trazer esses princípios para a nossa vida. E a Bíblia, ela também mostra, e a partir de onde a gente já foi, né, e a gente ainda não obteve o resultado, existe uma matemática de Deus que faz surgir ali, do nada, ele faz brotar a resposta para as nossas demandas. Então, no Prospera, eu sempre falo assim, vamos organizar nossas finanças, vamos negociar as nossas dívidas, vamos fazer renda extra, mas vocês precisam entender, existe uma matemática financeira de Deus. E a matemática financeira de Deus faz ali o azeite, né? E sendo multiplicado em várias vasilhas. A matemática financeira de Deus faz 5 pães e 2 peixes alimentar multidões. Então, a gente precisa, sim, fazer a nossa parte, tirar a pedra, como Jesus falou, mas também ter a certeza de que nós temos um Deus provedor. E por isso, eu não poderia fazer nenhum programa de finanças fora da palavra de Deus. Não haveria motivo para eu fazer isso, até porque nós temos hoje no Brasil muitos influenciadores de finanças, muito milionários, muitos milhões de seguidores, estudaram fora do país finanças e já tem uma fintech. Eu não precisaria falar de finanças, mas à luz da palavra nós temos raros. Então a gente precisa trazer a Bíblia para dentro das nossas finanças. Que coisa boa, né? E o que é interessante é que você é missionária. Então, e quando você falou que os missionários, né, falando de modo geral, os missionários, né, de campo, iguais a mim e a você, né, de modo geral, não tem essa visão de futuro, né? Eu estava ouvindo um missionário falando que isso é muito comum de missionários e pastores também, educadores, de líderes, né? Se dedicam, se jogam de cabeça na obra e aí não pensam na aposentadoria, vivem na casa pastoral, né? E aí quando se aposentam com salário mínimo, não têm uma casa própria e a situação é lastimável e não tem mais, assim, de certa forma, o que fazer. Claro que sempre tem, né? Eu vivi uma situação bem no início ali, né, da minha decisão missionária. Eu estava no seminário ainda, e eu tinha 2 professores, eles eram casados. E ele tinha um problema sério de saúde, ele tinha diabetes, e ele apagava, assim, no meio da aula, ele apagava. E ela já estava bem senil, então ela passava uma tarefa, não lembrava depois, né? Ela falava algo, depois ela voltava, e eu não entendia o motivo deles estarem dando aula. E óbvio, né? Surgiu essa curiosidade, eu fui conversando com algumas pessoas, e aí eu soube que eles eram aposentados, missionários aposentados, e a aposentadoria não dava para todas as despesas deles. Então, eles estavam ali, meio e por uma generosidade do seminário, para poder suprir ali as necessidades deles, que não era coberta pela aposentadoria. Então, ali eu tomei uma decisão, sabe? Eu falei, não faz sentido a pessoa se doar tanto e finalizar ali a vida sem poder nem olhar para a sua saúde, sabe? Então, isso me marcou bastante, assim, no início do meu ministério. Pensando nisso tudo,
A minha pergunta é muito simples, sabe? Eu sou cristão, eu preciso fazer planejamento financeiro? Essa pergunta ela é interessante, porque às vezes o cristão ele se acha super-herói, né? Assim, é como se ele estivesse acima do bem, do mal, das leis, de tudo. E fazer planejamento financeiro é algo que todos nós precisamos fazer. E todos nós precisamos parar, olhar para a nossa situação financeira e pensar de uma maneira muito simples, porque às vezes a gente fala de planejamento financeiro e dá um ar assim de é algo, você precisa fazer uma formação só para isso. E, na verdade, o planejamento é você saber exatamente quanto você ganha, né? Você ter ali a sua receita principal, se você tem entrada de aluguel, se você tem investimentos, né? Você saber exatamente ali as suas entradas, você saber quais são as suas saídas, as suas despesas, quanto você gasta, onde você está gastando, se você está vivendo ali dentro do seu padrão de vida ou não está, quais são os seus objetivos para o próximo ano, para daqui a 3 anos, para daqui a 10 anos, você ter uma visão, uma bússola, né, para a sua vida e para a vida da sua família. Então, o planejamento não é algo assim sobrenatural, não é algo que você precise fazer uma formação específica para fazer um planejamento, mas todos nós precisamos fazer. Se você tem sonhos, se você tem projetos a serem realizados, você precisa ser responsável e você também precisa se preparar para viver esses projetos. Eles não vão brotar. Precisa haver um esforço seu para Deus poder mover ali as águas e Deus poder fazer os milagres que Ele tem para nós. Então, é importante, sim, todos nós, cristãos ou não, fazer um planejamento financeiro e se preparar para o dia a dia. Uau! E se precisar de ajuda, o Prospere está aí, tá, gente? O que não falta é conteúdo do Prospere sobre planejamento financeiro. Coisa boa! Realmente, realmente. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho como é que eu posso me preparar financeiramente para o futuro? Porque o tema de hoje, a gente está aqui pensando, né? Promessa para 2025, é a questão do equilíbrio financeiro. Eu queria, antes de você responder essa pergunta, eu queria que você falasse o que é equilíbrio financeiro, porque a gente acabou de falar no início, né, que muitos cristãos vivem entre 8 e 80, né? Entre o esbanjamento e o descontrole financeiro e a avareza, né? Então, como é que eu encontro o equilíbrio? O que é equilíbrio financeiro? Já que é uma promessa para 2025, né? O que é o equilíbrio financeiro? E eu já peço a vocês, gente, façam promessas viáveis, tá? Porque às vezes você bota, vou perder 10 quilos comendo hambúrguer todo final de semana, não dá. Então, façam promessas viáveis para o próximo ano. Mas quando a gente fala, né, de equilíbrio, acho que a própria palavra ela já fala, né? Você precisa ter o ponto certo ali, nem ir para o 8, nem ir para o 80, e eu já inicio falando do poder da Bíblia e da importância da Bíblia para você ter esse equilíbrio. Eu trabalho no Prospere a visão da libertação financeira. O mercado ele fala muito da liberdade financeira. A liberdade financeira é você ter ali um percentual de renda passiva, uma renda que você não precisa trabalhar para ter, o seu próprio dinheiro trabalha para você ter, e mantenha todas as suas despesas, mantenha o seu padrão de vida. Isso é liberdade financeira. Mas a libertação, ela vai além. A gente vê pessoas que ganham 50 mil reais e tem dívida. Faz sentido uma pessoa ganhar 50 mil reais e estar endividado? Ganhar 20 mil reais e estar endividado. E a gente vê pessoas que ganham ali 2 salários e vivem dentro dos seus 2 salários
e vivem uma vida e você olha e fala assim, nossa, a pessoa, ela é próspera, é uma pessoa equilibrada. Então, o equilíbrio financeiro, ele não tem a ver com o seu salário. Ah, mas se eu ganhasse mais, eu estaria melhor. Ele não tem a ver com a sua renda. E, óbvio, fazer mais renda é importante, né? Você não depender só de uma renda principal é importante. Essa renda principal, ela pode faltar. A gente viu isso na pandemia. De repente, as pessoas foram impedidas de trabalhar e elas não tinham mais uma outra possibilidade. Então, é importante você pensar no todo, mas é importante você buscar essa libertação, vinda mesmo do alto, para você entender que a sua vida financeira não está atrelada aos seus bens. A sua prosperidade, ela não está atrelada se você mora no bairro X ou no bairro Y, mas está atrelada da forma como você vive, o tão generoso que você é e o tão fiel que você também é. Então, hoje, quando eu penso em finanças, quando eu penso nesse equilíbrio, é você realmente poder viver a sua vida dentro da sua renda, sem a ansiedade das dívidas, sem a ansiedade de você levar uma vida fora do seu padrão, fora do padrão permitido para a sua renda, é você ter uma família, sabe, que pode usufruir da sua renda. Às vezes as pessoas estão tão em busca de tanta coisa, a família não vive, a família não desfruta da bênção de ser próspero. E, acima de tudo, a generosidade. Não dá para você pensar em equilíbrio se você não for uma pessoa fiel e se você não for uma pessoa generosa. E aí, falando de fidelidade, Luciene, eu quero até trazer algo que, para mim, é primordial a gente falar nesse programa, e se você puder resumir tudo só nisso, nesse aprendizado, já vai ser extremamente valioso para o seu próximo ano. Nós precisamos ser fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E aí você fala assim, Adriana, mas isso aí eu já sei. Entre saber e fazer, existe ali uma distância tão grande, e eu só trabalho com mulheres cristãs. Eu não trabalho, de um modo geral, com mulheres que não são cristãs. Não é que elas sejam impedidas, mas a minha promessa é de falar de finanças à luz da Bíblia. Então, eu me direciono a mulheres que estão interessadas na Bíblia. E o número de mulheres que não são dizimistas é absurdo. E a maioria das vezes elas me dizem, tá, Adriana, mas como eu vou ser dizimista se a minha renda não dá nem para eu pagar as minhas despesas? E aí eu sempre inverto. Eu sempre falo assim, tá, e como você vai pagar as suas despesas se você não tem sido fiel com as suas primícias, o seu primeiro passo, o que você precisa fazer primeiro, que é devolver a Deus o que pertence a Ele. Então, esse é um princípio que a gente precisa levar para 2025, e eu tenho certeza que eu vou ter mulheres que estarão ouvindo esse programa, seja no YouTube, seja através da rádio, e precisam dessa palavra. O Senhor, ele deseja que sejamos fiéis. Ele deseja que a gente leve a fidelidade como um princípio para a nossa vida, não só para 2025, mas para toda a nossa vida. Então, se você tem falhado nisso, já põe como a sua primeira meta, ser fiel a Deus. E aí depois ele vai botando tudo em ordem. E aí vai ser consequência desse ato o seu equilíbrio financeiro, porque você priorizou o mais importante. É um ato de egoísmo, de certa forma, né? Você quer que Deus seja fiel, mas você não é fiel. Não é que ele é fiel porque ele é, entendeu? É uma fidelidade, uma característica dele. Ele é
fiel, ponto, independente de nós. Mas olhando do lado de cá para lá, é egoísmo da nossa parte querer que ele seja fiel, entre aspas, que ele nos sirva e a gente não quer servir. Olha que absurdo! Nós é que devemos servi-lo. É assim, é um contrassenso, né? Nós não confiamos na fidelidade dele. E ele ainda diz em Malaquias 3:10: fazei prova de mim. Ele te dá uma ordem para você fazer prova e ainda assim você não entrega o dízimo e não faz a prova, ainda exige. O povo é folgado, viu? Vou te contar. Mas eu acho que vai, assim, isso é importante a gente falar, mas eu penso, Luciene, que vai além. As pessoas, elas vão vivendo como se elas estivessem numa bola de neve, né? Então, você tem ali a sua renda, e aí você faz uma primeira despesa, e aí você não paga essa primeira despesa, e essa despesa vai aumentando, e aí, por não ter o ensino, e se tivesse o ensino sobre finanças nas igrejas, as pessoas, elas saberiam voltar, elas saberiam fazer o passo de volta para o seu equilíbrio. Mas elas não têm, então elas vão tomando decisões. Eu não tenho mais renda, então, esse dinheiro não vai ter ninguém me ligando por esse dinheiro. Então, esse mês eu não vou dizimar, mas no próximo eu volto. E aí, no próximo, a bola de neve já aumentou mais. E isso vai gerando um momento muito difícil para as mulheres. Eu recebo mensagens, Luciene, muito dolorosas. Eu recebo mensagens de mulheres falando: mais uma noite sem dormir, mais uma noite de desespero, mais uma noite eu não sei mais, Adriana, para onde ir. Então, não é uma decisão tomada simplesmente por maldade, nada disso. Eu abri uma mensagem, eu botei até num grupo para as pessoas estarem orando, para você ter uma ideia. Eu recebi assim: bom dia, não estou conseguindo render, a minha cabeça não para e eu não consigo nem pensar. Muita dívida e eu não vejo saída a não ser uma por vez. O nome já no Serasa e desesperada. Desculpa o desabafo, mas mais uma noite eu não durmo. Passei a noite ontem com dor de cabeça. Deitei e acordei com dor. Estou no ápice do desespero. Outra mensagem. Eu estava conversando e ela falou assim: eu tenho ciência de tudo isso. Mas, Adriana, de verdade, eu estou num barco sombrio. Essas mensagens, eu poderia ler muitas outras, são de mulheres cristãs. Mulheres estão dentro das igrejas. E essa primeira mensagem que eu li, ela não só é uma mulher cristã, mas ela é uma líder. Ela está liderando pessoas, e ela está liderando pessoas vivendo todo esse peso emocional do endividamento. Porque a dívida, ela vai maltratando as pessoas. Ela vai tirando o sono, ela vai tirando a paz, ela vai tirando a possibilidade de pensar, de tomar decisões sensatas, ela vai trazendo como se fosse como se fosse uma camisa de força, sabe? A pessoa, ela não vai tendo reação. E por isso eu falo da libertação. É muito além de você pegar um dinheiro, vender um imóvel, ir lá e pagar a dívida. Vai muito além disso, sabe? Então, é muito importante a gente falar de finanças dentro das igrejas, e eu espero que tenham muitos pastores ouvindo também esse programa e se sintam desafiados a levar o ensino de finanças para as suas igrejas, porque é vital a gente trazer uma resposta para essas pessoas. As pessoas, elas estão sofrendo, as pessoas, elas estão entrando em depressão, as pessoas estão entrando num abismo financeiro, num abismo emocional, e algumas podem chegar a situações bem difíceis. E só para terminar
fechar esse bloco, né? A gente está falando aqui de dívida, entramos nisso, mas é algo muito importante a gente falar. Eu também identifiquei assim, um número de mulheres cristãs, e eu volto a falar mulheres cristãs porque é o meu público-alvo, envolvidas com agiotas. Então, eu acho que só isso já seria o suficiente para a gente entender a importância de falar de finança nas igrejas. Quando eu estava falando essa questão, porque eu não tenho esse conhecimento profundo de pessoas assim tão endividadas, num caso tão crônico. Mas eu estou falando daqueles que não estão endividados e que realmente dizem, eu não vou dar o dízimo porque isso aí é coisa do Antigo Testamento. Eu estava pensando, me referindo a esse público, e não a esses que estão super endividados, ou eu chamo de endividamento crônico, né? Que aí é falta, muitas vezes, de conhecimento, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu só trazer um dado interessante. Eu tenho 2 posts no Prospere, eu os considero no Instagram assim, do Prospere. No Instagram do Prospere, e eu os considero os campeões assim, de engajamento, de curtida. O primeiro, ele falava sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, eu trazia 5 versículos. O post não tinha nada, era só o que a Bíblia fala sobre dinheiro e 5 versículos. Esse post, ele bombou de todas as formas. Ele deu super certo. Depois eu botei impulsionamento dele, o impulsionamento dele foi longe. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, 5 versículos. Então, eu entendi que as pessoas elas estão atentas e curiosas por saber o que a Bíblia está falando sobre o dinheiro. E, recentemente, acho que tem uma semana ou 10 dias, eu fiz um outro post, e nesse outro post eu falava sobre dízimo. E foi... Eu dei uma maratonada hoje no seu Instagram, que eu já curtia, né? E realmente eu vi esse aí. Eu acho que eu até comentei, não sei. A Bíblia vai além do dízimo, era o texto, né? A headline. A Bíblia vai além do dízimo. 3 ensinamentos financeiros que transformam sua vida. E esse post também, eu não botei impulsionamento no início, ele foi no orgânico e eu me surpreendi. Então, as pessoas, elas estão interessadas na visão bíblica para o dinheiro, para as finanças, estão interessadas no dízimo, estão interessadas na oferta. Nós precisamos levar isso às pessoas. Nós precisamos falar da maneira que a Bíblia realmente retrata, porque as pessoas elas estão sedentas dessa mensagem. E aí, uma sugestão, aí você pode estar assistindo agora e dizendo assim, tá, Luciene, como é que eu falo sobre dinheiro, como é que eu ensino esse povo? A Adriana está aqui, você já viu qual é o Instagram dela. Mas ainda assim, você pode, algumas pessoas, algumas igrejas têm o hábito, sabe, Adri? Assim, não sei se você já viu isso. Mês de férias, então faz tipo, durante a escola bíblica, faz alguns cursos, entendeu? Então, durante o mês de janeiro, mas o mês de janeiro todo mundo viajou. Tá bom, faz um curso na sua igreja, coloca para estudar no pequeno grupo sobre, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre finanças, não é? E faz um estudo de um mês, não é? Chama, às vezes, tem aqui a Adriana, que viaja o Brasil inteiro e pode fazer cursos online, né? E ela tem, depois ela vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela tem vários cursos nessa área, e também, de repente, você pode chamar algum contador, um economista na sua igreja que pode ensinar nessa área, não é? Mas o importante é ensinar. Pode, de repente, durante a escola bíblica, sim, porque o papel da escola bíblica é estudar a Bíblia. E quando você vai estudar finanças na Bíblia, você está estudando a Bíblia.
também, só que do ponto de vista da questão financeira, né? Do que a Bíblia diz sobre o dinheiro, sobre a questão de prosperidade à luz da Bíblia, numa questão de equilíbrio e não do que a gente vê por aí, né? Como teologia, etc, etc. Mas ensinar ao nosso povo cristão sobre a questão de educação financeira é importante. E quando você tem a Bíblia como ponto de partida, como a Adriana faz, maravilhoso, não é? E aí aproveita a Adriana, aproveita que no Instagram dela eu maratonei hoje, foi muito bom, porque é uma aula só, tá ali, você aprende muito no Instagram da Adriana a respeito de educação financeira para cristãos, não é? E isso é importante. Não é algo supérfluo, é algo para ontem, porque mais e mais pessoas estão sofrendo doentes financeiramente e a gente não vê, porque estão do nosso lado e ninguém coloca assim, estou no Serasa na testa, né? Tem vergonha. As pessoas têm Exatamente. dificuldade até de pedir ajuda porque têm vergonha, Você né? falou um ponto muito importante. Nós não temos, né, esse hábito de falar de finanças, às vezes nem dentro da família. Eu É, atendo muitos casais, apesar de meu foco ser mulheres, mas a esposa traz o esposo e a gente começa ali a falar. E na maioria das vezes, eles não sabem quanto o outro ganha, não sabe qual é a renda familiar, os filhos não sabem, então eu já tive a oportunidade de mentorear famílias, filhos adultos, filhos jovens, né, de 18 anos, de 20 anos, 21 anos, e os pais estão ali endividados, passando por momentos super difíceis, e os filhos estão vivendo uma outra realidade, porque os é, pais, eles não sentam, eles não falam sobre finanças, então para os filhos está tudo bem, e os pais estão se matando. E eu sempre trago essa palavra, gente, traz todo mundo para a mesa e vamos conversar. E não precisa ser o filho ser jovem ou adulto. Você já desde cedo você pode trazer o seu filho para participar desse orçamento e também dos ajustes que as famílias vai precisar fazer num momento mais difícil. E às vezes nem é um momento de endividamento, mas é um momento onde você precisa ali dar uma apertada, você precisa repensar algumas despesas. Então, se você traz todo mundo para a mesa, fecha ali junto, né, para tomar decisões juntas, vai ser muito mais fácil o plano dar certo. O seu planejamento vai ser muito mais efetivo se todos os membros da família estiverem unidos no mesmo propósito. Eu já mentoreei mulheres que descobriram dívida depois do marido adoecer, e não era dívida de R$1.000, nem de R$2.000, era dívida alta, e a esposa não tinha a menor ideia. Eu já mentoreei mulheres cristãs, eu vou sempre frisar, tá? Eu já mentoreei mulheres que estavam fazendo obra, e aí foi passar cartão, não está autorizando. Aí liga para o marido fala, não temos mais dinheiro, não temos mais limite, não temos mais nada, e os profissionais dentro da obra. Então, a gente vê situações, assim, muito, muito desafiadoras. Então, a gente precisa falar urgentemente. Eu amei a sua ideia do pequeno grupo, eu amei falar sobre isso durante um período, pode ser no mês da família também, pode ser qualquer mês. Sempre é tempo de falar de finanças e a gente precisa tirar esse tabu. Eu acho que a igreja ela tem tabu demais. Então, a gente precisa tirar esse véu desse tabu, porque a gente está falando de algo e Deus, ele fala abertamente na palavra dele. Então, se Deus fala abertamente na palavra dele, nós precisamos trazer para o nosso ambiente e falar também de uma maneira aberta, tirar a dúvida do povo e fazer as pessoas aprenderem mais sobre isso. E só dar um testemunho, desde 2012 eu oro pelas nações, né? Eu sempre pedi ao Senhor, Deus, eu quero ir até os confins da terra, eu não sei como vai ser isso, mas esse é o meu propósito. Não tenho um chamado específico para missões mundiais, para morar fora, eu não vejo esse é o meu chamado, mas eu sei
eu tenho um chamado para as nações. Então, eu não sei se vai ser através de como Deus vai fazer, mas eu sei que o meu chamado é para as nações. E o Prospere, ele tem entrado muito forte em Angola. Então, a gente já tem visto resultados de pessoas que estão ali olhando o nosso conteúdo gratuito, pondo em prática e tendo resultado. Então, isso me deixa muito feliz. Eu recebo mensagem, assim, às vezes, essa semana mesmo, eu acordei e já tinha lá uma mensagem de uma das nossas seguidoras, que é, assim, super fiel, e ela falando, olha, mana, ela me chama de mana, olha, mana, botei já em prática e a renda extra, já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, já mudou de bairro, e ela não mudou, assim, ela não fez uma mudança radical, ela falou, Adriana, eu mudei de uma rua para outra e já diminuiu o meu custo, já mudou o meu padrão. Então, assim, gente, mergulhe nisso, vai valer muito a pena você aprender, faça as mudanças que precisam ser feitas, não tenha medo, traz a família para perto e muitos resultados virão aí. E a gente vai ter um país muito mais livre, um país muito mais transformado. Se a igreja... Posso viajar um pouco, Luciene? Pode. Imagina a gente aprendendo aqui, ó, o nome do programa é Educação Cristã para o Alto. Para Deus. Então, o ícone é um foguete, então pode voar, pode viajar. Pode a gente só não vai mais poder falar, né? O foguete não dá ré, né? É. Não vamos mais poder falar isso, mas assim, imagina se as nossas igrejas abraçam essa visão, treinam os seus membros, e esses membros treinam, ensinam, discipulam o seu vizinho, discipula o seu amigo de trabalho. Imagina essa ferramenta. Eu vejo o Prospere como uma grande ferramenta evangelística. E você, para trazer uma pessoa, para você fazer um pequeno grupo, não é tão simples, né? Você precisa ali ter toda uma habilidade para trazer seus amigos, para trazer o amigo do trabalho, para ele vir para uma célula. Agora, imagina uma célula de finanças. Não é? Com tanto de endividados... de finanças na igreja e convidar a sociedade. Olha aí a dica, tá vendo? Conversa de missionário é assim. A igreja está vazia porque quer, né? A igreja está vazia porque está assim, né? Porque estratégia tem. Vamos dar um curso de educação financeira e trazer as pessoas da comunidade, a igreja servindo a comunidade através de educação financeira. E aí, evangelismo também, né? Porque a gente fala de finanças à luz da Bíblia, ensina os princípios bíblicos, aplica plano de salvação, já começa um discipulado a partir daí, pequeno grupo. Aí, tá vendo aí como é que é a conversa de educador cristão, conversa de missionário, já pensando no reino. Agora, assim, ela está aqui dando dicas de como a gente alcança a comunidade, mas a gente primeiro precisa alcançar o nosso grupo, para evitar que tantas pessoas estejam sofrendo pelo endividamento crônico, até como eu estou chamando, eu nem sei se existe essa expressão, mas é uma expressão que eu estou usando, não é? Sendo que a gente não precisa viver assim, mas para não viver assim, a gente precisa de conhecimento, e nós precisamos ensinar. Ensinamos aos nossos membros, às nossas ovelhas, e essas ovelhas, então, podem ensinar a outros e a gente pode discipular. Tá vendo quantas dicas? É só aqui na Educação Cristã para o Alto, meu povo! Dicas práticas para evangelizar, para sair da questão do endividamento. Olha, 2025 vem aí com muitas oportunidades, não é? A gente pega aí as dificuldades e transforma em oportunidades, né? O endividamento a gente transforma numa oportunidade de mudar de vida financeira, e aí muda também em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, profissional, social, e aí também trabalha com a comunidade. Olha que coisa boa, maravilhosa. Adriana, eu tenho pessoas que estão com a gente no Prospere desde do primeiro workshop do Prospere. E quando eu iniciei o trabalho do Prospere, eu iniciei dando muitas aulas gratuitas, 100% gratuitas.
Então, a gente pode realmente mudar o nosso país se a gente desejar. Está nas nossas mãos, e por isso é tão importante a igreja se abrir para isso, sabe? Sair dessa ideia de, a teologia da prosperidade. Gente, já deu. Esse discurso já passou, tá? Vamos Desse avançar. jeito ali, mas do jeito bíblico, da educação financeira, não. Né? Vamos passar desse discurso e vamos resolver a situação das pessoas. E existe algo chamado reciprocidade. Se você ajuda uma pessoa, a pessoa ela vai ter essa necessidade dela, não é forçada, dela, de responder a esse bem. Então, é uma grande porta para o evangelho, é uma grande oportunidade para a gente falar de Jesus. Eu já fiz apelo em live do Prospere e já tive conversão em live do Prospere. Glória a Deus! Que É uma bênção. grande oportunidade para a gente de pregar o evangelho. Mesmo eu falando para mulheres cristãs, o Espírito Santo falou, faz apelo. Eu fiz o apelo e tinha uma mulher que estava pela primeira vez na live, não era cristã e se converteu. Então, olha que bênção. Está nas nossas mãos aí a oportunidade. Ô, Adriana, eu queria te fazer uma pergunta, queria que você respondesse rapidinho, porque eu quero falar um pouco mais sobre o material que você tem, para a gente conhecer um pouco mais. Eu quero te fazer duas perguntas e eu queria uma resposta mais rápida. Primeiro, por que você trabalha especificamente com mulheres cristãs? Porque esse é o seu grupo, seu nicho, como a gente fala no marketing, né? Por que esse é o grupo que você trabalha, mulheres cristãs? E a segunda pergunta é: quais são os maiores desafios que as mulheres cristãs enfrentam hoje nas finanças? Eu acho que uma pergunta completa a outra. Bem, primeiro, por eu ser uma mulher cristã. Então, sendo mulher e sendo uma mulher cristã, uma mulher e tem uma vida, né, com Deus há tanto tempo e sabe das dores de outras mulheres, eu entendi, eu precisava primeiro cuidar das mulheres que estão ao meu redor, estão vivendo uma realidade similar à minha, experiências similares à minha, desafios similares aos meus, e fazia muito sentido para mim falar para essas mulheres. E o próprio Prospere, ele foi me aproximando dessas mulheres. Eu sempre tive muito desejo de trabalhar com criança e adolescente, mas eu não sou a tia do Ministério Infantil, tá, gente? Eu não sei fazer nada manual, a minha função é mais gestão, mais estratégico, não sou a tia do negócio. Mas eu tenho um chamado para a transformação social e eu não vejo futuro para o Brasil se a gente não cuidar da nova geração. E um dia eu estava vendo uma pesquisa da Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, e nessa pesquisa dizia que 77% dos filhos seguem a fé das mães. 77% dos filhos seguem a fé das mães. E aí eu pensei assim, bem, trabalhar a nova geração é um desafio, especialmente para quem não é a tia do Ministério Infantil, um desafio maior ainda, pensar em estratégia para botar o outro para trabalhar. Mas e se eu cuidar das mães? Eu vou ter uma missionária, uma única missionária, cuidando de 2, 3, 4, 5, e eu vou chegar na nova geração muito mais rápido, sabendo que eu tenho pelo menos 77% de efetividade nesse trabalho. Então, olha que maravilha. Estou falando, eu sou muito do estratégico. Então, eu falei assim, é por ali. Eu vou ter a nova geração, eu vou ter um trabalho mais efetivo com a nova geração, mas eu vou chegar na nova geração muito mais rápido, trabalhando as mulheres, e de um modo geral são mães, trabalhando essas mulheres, e elas vão garantir aí, no mínimo, 77% de efetividade na evangelização da nova geração. Então, eu tenho essa oportunidade de alcançar essa mãe e ainda alcança a nova geração. Ai, que bênção! Agora, Lígia, nosso programa está acabando. Quais são os maiores desafios dessa mulher cristã? Desafios financeiros.
Dívida é o maior desafio, porque a gente gosta de um cartão e a gente gosta de uma blusa nova, um batom, uma bolsa, uma viagem, uma cafeteria. A gente gosta disso e nós somos emocionais. Então, se a gente está bem, a gente quer tomar um café lá com as amigas. Se a gente está mal, a gente quer tomar um sorvete, comer um chocolate, comprar uma roupa nova. Então, nós somos muito emocionais. Está na TPM, também quer se acabar. Exatamente. Então, por sermos emocionais, e isso não é um defeito, isso gera em nós uma característica. Uma compulsão maior para o endividamento. Então, a gente precisa olhar para esse maior desafio aí das mulheres. Agora, está me surgindo uma pergunta aqui, que chegou uma pergunta agora, não é? A gente tá muito, apesar de eu estar com uma blusa azul e você com uma blusa verde, está muito rosa, né? Está muito feminino aqui. Os homens que estão assistindo estão aí. Já acabei de receber uma pergunta. E aí, no universo masculino, porque, né? Os homens estão também assistindo a Educação Cristã para o Alto. O que que você, Adriana, fala a respeito da educação financeira? Eu sei que o seu nicho, seu público é o público feminino, mulheres cristãs, não é? Mas os homens... Eu também tenho homens lá. Receber uma pergunta, uma reivindicação masculina, não é? E os homens aí, como é que ficam nessa situação? Calma, meu querido, sua resposta vai chegar. A Adriana vai dar dicas para os homens que também estão passando por algumas questões, a questão do analfabetismo financeiro que leva, de finanças, né? Que leva ao endividamento. Quais são as dicas que você dá aos homens? Na verdade, atendendo a pedidos. Eu nem imagino de onde vem esses pedidos. Eu também tenho, né, alguns homens que seguem o Prospere. Eu precisei abrir mão dos homens. Hashtag eu também amo, tá? Mas não dá para a gente falar para todo mundo, senão a gente não fala para ninguém. Para ninguém. Mas, assim, na verdade, o caminho para a gente resolver o endividamento, ele é o mesmo. Então, a gente vai começar sempre fazendo um bom levantamento de tudo o que a gente ganha, de tudo que a gente gasta, fazer um orçamento. Se os homens, eles têm a esposa, isso precisa ser feito junto. Não dá para você viver uma vida de solteiro dentro de um casamento. E isso é válido para as mulheres também. Não dá para você se casar em todas as áreas, menos nas finanças. Né? Então, tudo precisa ser compartilhado, as informações precisam ser juntas, as senhas precisam ser juntas, tanto para mulheres quanto para homens. Precisa saber a senha do outro, precisa saber quanto tem de dinheiro para o outro. Mas tudo tem que ser resolvido junto. Gente, para comprar um sorvete você não precisa, né? Mas se você vai trocar de carro, não dá para você decidir isso sozinho. Então, ter esse olhar das finanças em família, isso é primordial. E aí você segue lá o Prospere, vou deixar você seguir o Prospere, ali tem uma série de conteúdos importantes, passo a passo, para você ter um ano abençoadíssimo. Mas eu vou deixar também, Luciane, eu quero deixar algumas dicas aí para 2025, rapidinho, né? A hora passa muito rápido. Passa, né? A gente já está acabando, mas a gente ainda tem alguns minutos. Diga uma coisa, as dicas do seu perfil no Insta são aplicáveis ao universo masculino também? Sim. Apesar de eu falar direto para as mulheres, falar, oi mulher, oi amada, oi querida, você pode olhar lá e você também vai poder trazer isso para o seu dia a dia. Quando a gente fala de fidelidade, fidelidade é para homens e mulheres. Quando a gente fala de generosidade, generosidade é para homens e mulheres. Quando a gente fala de princípios da palavra de Deus, é para homens e mulheres. Toda segunda-feira eu faço uma live de oração. Eu inicio a semana orando, eu inicio a semana entregando a minha semana para o Senhor. É o meu dízimo da semana do Prospere, é para o Senhor. E isso é para homens e mulheres. Então, tudo lá é para homens e mulheres. Eu falo direto para as mulheres, mas
todo o nosso conteúdo é válido, óbvio, e às vezes tem um conteúdo ou outro, né? A gente vai falar de temas que são nossos, mas, de um modo geral, os princípios é para homens e mulheres. Então, seja bem-vindo também. Que bom. Agora, as dicas para 2025. Primeiro, gente... Anote aí. Espera aí, só um pouquinho, Adriana. Você está anotando, meu povo? Eu não digo que aqui no Educação Cristã para o Alto a gente tem que anotar porque é aula. É aula, dica da missionária, dica de educadora cristã. Anota. Vamos lá, dica número 1. Vamos lá, Adri. O bom de ser missionária, gente, é porque a gente aprende a lidar com os recursos bem escassos, né? Então, dá para você fazer muito com o dinheiro que você tem. Bem, primeira coisa, decida ser fiel no próximo ano. Se você já foi, permaneça na fidelidade ao Senhor, mas se você passou por alguma situação e não foi fiel, ou você ainda não tinha entendido a importância da fidelidade, é tempo de você ser fiel ao Senhor. Não para você receber algo, ou porque Deus ele vai trazer sobre você maldição, não. Ele é Deus, ele é Senhor, a gente o ama, a gente deseja fazer o melhor para ele. Então, a fidelidade, ela precisa estar em nós, não para a gente receber um benefício. Ele já deu o benefício, ele já nos deu a salvação. Então, a fidelidade é prioridade. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, seja uma pessoa generosa. E generosidade não é só dinheiro, você pode servir as pessoas de muitas maneiras. Então, seja fiel às pessoas. Seja fiel a Deus e seja generoso com as pessoas. Outra dica, tenha um plano. Quais são os seus objetivos para o próximo ano? É voltar a estudar. Eu desejo mudar de bairro. Eu desejo trabalhar na igreja. Defina os seus objetivos para o próximo ano. Você precisa saber para onde vai. Os meus objetivos já estão todos detalhados. Eu botei uma foto para cada objetivo, sabe? Tem objetivos meus, tem objetivos do Prospere, tem objetivos para minha família, tem objetivo para emagrecer, tem objetivo para tudo. Você precisa ter objetivos. Uma vez que você tem objetivos, trace metas. Não adianta só você dizer assim, vou mudar de bairro. Tá, quando? Quanto vai custar essa mudança de bairro? Já sabe o bairro para onde você deseja ir? Então, você precisa ter metas. Eu desejo mudar para o bairro X até junho de 2025. Defina as suas metas, tá? Para você realmente ter uma visão para o seu ano. Então, tenha seus objetivos e tenha as suas metas. E a partir das suas metas, trace um plano de ação. Então, se o seu objetivo é mudar de bairro, você sabe que para mudar de bairro, você precisa pesquisar o bairro, você precisa saber quanto vai custar o bairro, você precisa saber quanto de alimentação você vai gastar mudando de bairro, se o valor da academia é o mesmo onde você já paga. Então, você vai ter um plano de ação para você executar até a mudança do bairro. Até a sua mudança, você precisa saber, né? Eu vou levar todos os móveis? Não vou levar todos os móveis? Tenha um plano de ação para as suas metas. Então, você vai ter objetivo, você vai ter metas, você vai elaborar plano de ação. E aí, vai se tornar muito mais fácil você definir a sua semana. Nessa semana, eu vou ter 2 ações para a minha saúde, então eu vou ao médico e também vou para a academia 3 vezes por semana. Mas eu também preciso, na área espiritual, eu preciso ter mais tempo de oração da palavra, eu preciso fazer um jejum, preciso ter um tempo a mais a sós, preciso fazer o meu tempo com a minha família e o Senhor. Aí você vai ter as ações para seu objetivo espiritual. Então, separa os seus objetivos e não enche a sua semana de, eu vou fazer tudo para todas as áreas. Defina as suas áreas.
Essa semana eu vou ter mais olhar sobre o espiritual, sobre o emocional, sobre a saúde. Essa semana eu vou ter um olhar mais fixo para o trabalho, para a minha vida estudantil. Eu vou olhar mais para a minha família, vou cuidar mais dos meus pais. Tudo isso precisa estar no seu plano. E a última dica para você ter um ano maravilhoso é você começar agora. O ano ainda não terminou, então você não precisa botar para o próximo ano começar a se exercitar. Começa a se exercitar agora. No próximo ano eu vou me alimentar bem. Gente, o ano ainda não terminou. Começa a se alimentar melhor a partir de agora. A gente está no dia 20. Você tem 10 dias. 26. Então, nós temos... Hoje é dia 26. 26. Gente, eu não sei de onde eu tirei. Era dia 20. Não tá sei de onde eu tirei. Está passando muito rápido. Hoje é dia 26. Dia daqui 26. a uma semana acabou o ano. Não precisa esperar uma semana, né? Você não precisa esperar uma semana. E outra, o seu planejamento você precisa fazer esse ano. Então, se hoje é dia 26, você tem hoje, você tem 27, você tem 28, você tem 29, você tem 30, você tem 31 para ter o seu planejamento do próximo ano pronto e você já vai estar se alimentando melhor desde já, você já vai estar se exercitando desde já, você já vai estar orando desde já, você já vai estar sendo fiel desde já, você não precisa da virada do ano para iniciar o seu plano para ter um 2025 melhor. Começa já. Uau, coisa boa, gente. Olha, eu anotei tudo, tá? Anotei tudo aqui na minha cadernetinha. E assim, já as dicas, a gente está montando aqui um acordo, hein? Eu e vocês. No final de 2025, a gente chama a Adriana de novo aqui para a gente avaliar as metas de 2025, se a gente cumpriu. Tá certo? Então vamos lá, eu já anotei aqui que eu vou colocar em prática e eu já estou maratonando lá no Prospere, que é o Instagram da Adriana. Mas a Adriana tem uma dica bônus maravilhosa, não é? Que para nos ajudar nessa questão das nossas ações e plano, meta e tudo mais para 2025. Fala aí da maravilha que você está lançando aí para a gente. Gente, eu estou lançando o meu livro Novos Templos. Nós somos templo do Espírito Santo e a gente precisa zelar por esse templo. Esse livro, eu já tinha escrito ele há algum tempo, mas ele estava dentro da gaveta. Sabe aqueles projetos que a gente deixa dentro da gaveta? E esse ano foi o ano de tirar todos os projetos de dentro da gaveta. É um estudo bíblico, é para nossa restauração pessoal. Ele já foi trabalhado com pessoas usuárias de drogas, mas ele é um material, eu revisei para outras demandas nossas, para ansiedade, para questões emocionais, para a gente que sofre, né, com essas compulsões financeiras e uma série de outras coisas. Então, a gente vai trabalhar autoimagem, a gente vai trabalhar perdas, a gente vai trabalhar o nosso inventário pessoal, a gente vai trabalhar nossas limitações e uma série de outros temas que vocês podem ter acesso e você vai ter aí no chat, vai ser posto aí a loja, o link para você comprar esse material. Mas além desse material, eu tenho outros do Prospere. Então, a gente falou muito de família, né? A gente falou muito assim, olha, se você é casado, você precisa trabalhar junto. E eu tenho um e-book, ele foi feito, eu escrevi ele, mandei para uma aluna minha, ela revisou, ela falou assim, poxa, isso é perfeito para mim e para o meu esposo, e é chamado Prosperando a Dois. Então, esse material, ele vai te ajudar a você pensar em finanças junto com o seu esposo ou junto com a sua interessei. Esposa. Prosperando a Dois. E além desses, a gente tem o nosso curso Libertas. O Libertas, eu trabalho os 5 passos da libertação financeira, e os 5 passos, eles são... Deu
Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Mas os 5 passos da libertação financeira, que a gente trabalha mentalidade. Se a gente não tem uma mente renovada, como a Bíblia fala, é muito difícil a gente mudar a nossa realidade. A gente fala do inventário, esse levantamento financeiro, atitude, porque se você sabe da sua situação, mas você não age, não tem mudança, né? Nada. Só tem poder em agir. A gente fala de fazer mais renda e também da importância da mentoria. A Bíblia ela nos ensina de uma maneira muito prática a necessidade da gente ter pessoas andando junto com a gente. Então, a gente tem o curso Libertas, que ele é só para mulheres. Então, meninos, dessa vez não dá, mas o Libertas é só para mulheres. E a gente abre frequentemente, então fique atenta. Eu tenho outros materiais, mas lá no Instagram do Prospere, você vai poder acessar esses materiais, tem um link, tem material para negociação de dívida, tem o curso Finanças Sem Dívida, tem esse material para casais, estou preparando um material de renda extra, então esteja atento lá, eu estou sempre falando dos nossos materiais, e tem um e-book, Luciene, eu sou fã dele, que são 50 versículos para ajudar as suas finanças. Então, tem dúvida? A Bíblia realmente fala de finanças? Eu separei 50 versículos para a sua vida. Gente, que coisa maravilhosa! Então, Coisa dá para maravilhosa. 50 versículos, olha que coisa boa! Dá para você pegar esses versículos todos os dias, meditar nele e pensar, poxa, hoje eu vou botar esse em prática. E ali você vai trabalhando a sua vida espiritual e a sua libertação financeira. Dá para você trabalhar um por semana também de 2025, né? São 52 semanas, você aí trabalha um por semana e as outras 2 semanas você pode fazer um compilado, né? Assim, o melhor de 5, assim. Você me deu uma ideia, hein? Vou mudar para 52 versículos, olha que maravilha. Né? É um versículo por semana trabalhando aí, criando grupos na igreja, não é? Para mudar a mente em relação à educação financeira. A gente aqui está falando, quando se fala de prosperidade, a ideia é educação financeira à luz da Bíblia, entendeu? É isso aí. E é maravilhoso. Então, assim, para as meninas tem o curso Libertas, para os meninos tem esse livro aí, e tem outros livros e e-books, tem outros cursos também, tá certo? Que a Adriana tem lá no Prospere Missões, e tem também todo o Instagram dela, que vale a pena maratonar, eu já dei uma maratonada hoje, vale a pena colocar em prática todas aquelas dicas que ela nos dá, não é? Então serve para meninos e meninas aí, não se sintam excluídos, tá? Maravilha, meu povo! Diga aí, agora é o seguinte, a gente já está acabando nosso tempo, não é? Infelizmente o tempo passou, a gente nem sentiu, foi assim preciosíssimo conversar aqui sobre isso, ampliar horizontes, né, sobre essa área que muitas vezes, como a Adriana falou, é um tabu para muitos, mas você viu quantas dicas foram dadas? Uma aula, né? Então dá para colocar em prática na escola bíblica, no pequeno grupo, na evangelização, muitas dicas, não é? Agora eu vou fazer o seguinte, você fala e logo em seguida você já emenda com as suas considerações finais, tá bom? Adriana. Certo. Na verdade, eu iria desafiar as igrejas a iniciarem um trabalho, a levarem o Prospere para suas igrejas. A gente pode fazer esses encontros online ou presencial. Apesar de eu estar no Rio, a gente pode ver a melhor forma, né, de fazer esse conteúdo chegar nas igrejas, independente dos lugares, se for ou online ou presencial, tudo isso pode ser conversado. Mas eu quero muito ler João 10:10, ele fala, o ladrão ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou em outras versões vai dizer, e a tenham plenamente.
Então, o desejo do Senhor Jesus é que a gente tenha uma vida de abundância. Quando nós vemos mulheres perdendo uma noite de sono, ela está muito distante dessa vida em abundância que o Senhor nos garantiu. E uma vida de abundância não é uma vida de ostentação, não é uma vida de desperdício, não tem nada a ver com isso. Uma vida de abundância é uma vida onde eu, Adriana, tenho para mim e tenho para o meu entorno. É onde eu, Adriana, estou olhando para mim, mas eu estou olhando para o meu vizinho, eu estou olhando para as pessoas ao meu redor e eu estou levando o meu melhor para todas essas pessoas. Então, o meu desafio para você é você ter um outro olhar a partir de hoje, especialmente você líder, a partir de hoje, sobre as finanças e olhar para o seu entorno. As pessoas, elas estão sofrendo, e não sou eu, Adriana, que estou dizendo, os dados estão dizendo, 80% da nossa população está endividada, e não existe gente feliz estando endividado. Então, por favor, líderes, olhem para o seu entorno. Que coisa boa, gente. Que coisa maravilhosa, não é? Então, assim, valeu a pena ter estado aqui com vocês, né? Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco até agora, participando nesse programa, né? Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada por sua presença, sua participação. Adriana, muito obrigada. Minha admiração por você cresce cada dia mais, não é? Minha colega missionária, né? Então, eu me sinto muito, assim, representada por você e muito feliz, e assim, por ver você, missionária, com um pensamento além, não é? Então, é uma inspiração. Muito obrigada por ser essa inspiração. Que Deus continue te usando, não Amém. é? E que muitas pessoas sejam libertas, né? Através do conhecimento e dessa questão da educação financeira baseada na Bíblia, e que tenham esse equilíbrio, não é? Porque tem mais conhecimento. Então, e que Deus te use cada dia mais para louvor da glória dele, né? Então, muito obrigada por sua disponibilidade, e eu quero só te comunicar que você voltará outras vezes, tá bom? Só te comunicar. Tá. Muito obrigada pela sua gentileza. Meu povo, muito obrigada por tudo, e nós vamos ficando por aqui. Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Muito obrigada por sua presença, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço, feliz 2025. Fiquem com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Educação Cristã